Amém. 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 Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Quinta-feira passada, nós falamos sobre Apocalipse 2, a igreja em Éfeso. E hoje vamos seguir avante falando sobre a segunda carta de Jesus às 7 igrejas. Dessa feita, a próxima igreja, qual que é a igreja? Fala aí. Esmirna, capítulo 2, versículos de 8 em diante. Apocalipse, capítulo 2, versículo de 8 em diante. É uma luta para mim, porque falar de um assunto assim, que não é muito tocado, tem que explicar muito bem o contexto, os detalhes, e acaba virando um pouco de aula, né? Mas não é essa a minha ideia. Eu tenho aqui a missão de trazer uma palavra da parte de Deus mesmo, não um curso que você vê na internet, mas há uma palavra da parte de Deus para os nossos corações essa noite. Então vamos orar? Mais uma vez, mais uma oração. A gente orou em pé ou vocês estão sentados? Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. E vamos aí. Senhor, nós te louvamos. Obrigado por mais uma vez nós levantamos esse altar de oração para falarmos contigo e pedirmos a tua graça, o teu poder, para que ao ouvirmos a tua palavra possamos compreendê-la, entendê-la, possamos absorver a mensagem que está no teu coração para as nossas vidas essa noite. E isso é um milagre que só o Senhor pode fazer. Nem o melhor professor pode tocar corações, mas o teu Espírito Santo pode. Então, abrimos o nosso coração e pedimos a tua intervenção, Senhor, para que enquanto a tua palavra for exposta, os nossos corações sejam alcançados pelo Senhor, de forma a entendermos qual é a tua mensagem para as nossas vidas essa noite. No nome de Jesus, nosso Salvador, oramos agradecidos. Amém. Tome assento. E já que a gente está enfrentando essa ideia de trazer as 7 igrejas do Apocalipse, então eu preciso falar para vocês em algum momento. Eu vou falar um pouquinho hoje, um pouquinho mais nas próximas quintas-feiras, que existem algumas formas de se ler o Apocalipse. 4 delas são mais comentadas, tem outras, tá? Mas existe uma forma que a gente chama de preterismo, existe uma outra forma que chama-se historicismo, existe uma outra forma que se chama futurismo, existe uma quarta forma que se chama idealismo. Essas são as 4 mais importantes. Então deixa eu explicar para vocês rapidamente como é que funciona cada uma dessas formas de ler o Apocalipse. Esse aqui é um modo aula, por enquanto, tá? No preterismo, o preterismo considera o contexto histórico na interpretação do Apocalipse. Ou seja, muito do simbolismo presente no livro do Apocalipse, negócio de taças e castiçais e selos e tudo mais, está relacionado, segundo o preterismo, com acontecimentos contemporâneos à época em que foi escrito. No preterismo, muitas profecias da Bíblia, eles entendem que se cumpriram no ano 70. E tem 2 tipos de preteristas. Tem o preterista radical ou hiperpreterista e o preterista moderado. O preterista moderado, ele entende que as profecias, algumas se cumpriram, a maioria, e outras vão se cumprindo no decorrer da história. O preterista radical ou hiperpreterista, ele entende que tudo se cumpriu no ano 70, que tudo acabou no primeiro século. Geralmente, esse pessoal também é cessacionista, ou seja, eles não acreditam nos dons
para hoje. Eles acreditam que todos os dons já terminaram. A segunda tipo de interpretação é a forma historicista. O que é isso? No historicismo, as profecias do Apocalipse e outras profecias da Bíblia, tipo de Daniel, que tem a ver, algumas profecias do fim, o texto escatológico, vamos assim dizer, são interpretados como se fossem se cumprindo ao decorrer da história. Daí o nome historicismo. Então, esse pessoal, por exemplo, eles vão dividir as 7 cartas do Apocalipse em 7 períodos. E aí, cada período tem lá a igreja primitiva, depois a igreja perseguida, depois a igreja império, depois a igreja desviada, depois a igreja da reforma, depois a igreja... Enfim, vão entendendo aí dentro da história, vão despejando na história os 7 períodos aí das 7 cartas e tudo mais. Essa forma de ler a Bíblia, ela foi predominante até o século XIX. Então, a maioria esmagadora dos cristãos, da nossa história de cristianismo, entendia que a forma historicista, né, igrejas sérias, igrejas seitas, todo mundo entendia que o Apocalipse se cumpria na história, né? E ela só foi superada, essa forma de ver a Bíblia, o Apocalipse, a partir do nascimento do dispensacionalismo, que é no século XIX. Século XIX, 1800 e alguma coisa, nasce o dispensacionalismo. E aí, com o dispensacionalismo, como ele é mais popular entre os pentecostais, e os pentecostais é uma igreja que cresce muito numericamente em relação às outras igrejas, então essa forma vai perdendo espaço para a próxima forma de ler, que é o futurismo. Então, falei do preterismo, do historicismo, agora do futurismo. E o futurismo é a interpretação futurista do Apocalipse, que tudo isso ainda vai acontecer, que nada ainda aconteceu. A interpretação futurista, como eu disse, se populariza com o surgimento da corrente escatológica do dispensacionalismo, ou do pré-milenismo, ou do dispensacionalismo clássico, como a gente conhece, e acabou se tornando numericamente, nos últimos 200 anos, especialmente nos últimos 100 anos, a visão escatológica com mais aderência, especialmente entre os pentecostais. Na interpretação futurista, existe a ideia de que tudo ainda vai acontecer, nada ainda aconteceu, e tudo aquilo ainda vai acontecer num futuro. E, para terminar, existe a interpretação idealista, que dessas é a mais fraca, eu reconheço. A interpretação idealista pode ser definida como uma interpretação completamente simbólica, né, à medida em que se interpreta a descrição presente no livro ali do Apocalipse como símbolos, como verdades, como ideais espirituais, como lições espirituais para nós, mas não exatamente que aquilo vá acontecer, não exatamente que Jesus volta montado num cavalo. Ele fala, não, mas lá no céu tem cavalo, o cavalo come o quê? Ele mora onde? Ele dorme? Como é isso? E cada um vai montar num cavalo branco. Então, o idealismo vai dizer, não, isso aí não acontece. Lá, rua de ouro, no céu tem ouro, ouro é um metal, é um minério, como é isso? Então, lá no céu também. Então, o idealismo vai arrefecendo essa ideia da volta, do retorno glorioso de Cristo e tudo mais, e vai transformando tudo isso em ideais, né? São ideais da igreja, que a igreja precisa reconhecer nas passagens os ideais. Essa última eu nem iria mencionar, mas se eu não mencionasse, eu não iria ter feito a lição de casa. Então, essas são as 4 correntes principais de leitura do Apocalipse. Bom, na sequência a gente entendeu, semana passada, que Jesus escreveu 7 cartas a 7 igrejas, né? As 7 igrejas, eu falei muito sobre o número 7 na semana passada, e hoje não vou repetir, mas essas 7 igrejas, quando você para fazer e agora estou me detendo mais nisso
para as quintas-feiras, você percebe que as 7 igrejas são cidades importantes, ou estão numa posição importante. Tipo, Éfeso era a maior cidade da costa oeste da Ásia Menor. Esmirna era a principal cidade que disputava com Éfeso e Pérgamo, entre esse trio aí, quem é, enquanto Éfeso é mais financeiramente e tal, mas Esmirna era do ponto de vista da cultura, já que é o berço de Homero, da Ilíada de Homero, enfim e tal. Apolônio também é a cidade de Apolônio, enfim, tem a questão de, ok, Éfeso é grande, é importante, mas nós somos o centro cultural, alguma coisa assim. Enquanto que Pérgamo era uma cidade que foi a primeira cidade do Império Romano a construir um templo dedicado a um imperador. Então, cada cidade dessa, eu não vou falar todas as 7 porque não é o assunto, elas são grandes em algum aspecto. Então, Jesus escolhe 7 cidades importantes, em algumas delas, como no caso de Esmirna, a igreja não era tão grande assim, mas importante em outro sentido que nós vamos aprender hoje, e Jesus endereça a essas igrejas epístolas, cartas, conselhos, enfim, e ele vai tratando aqui a parte, cada igreja. A carta à igreja de Esmirna, é a mais curta de todas. Dá uma olhada aí na sua Bíblia, ela começa no versículo 8 e termina no versículo 11. 8, 9, 10, 11. São 4 versículos apenas, é isso? 8, 9, 10, 11. É uma carta, é praticamente um bilhete, né? Porque são quatro versos que resolvem ali a questão. Então, é a mais curta de todas, tem apenas 4 versículos, e neles, Jesus deixa claro que sabe tudo o que acontecia lá. Ele deixa uma mensagem, como ele faz as outras igrejas, e depois deixa uma promessa. E a promessa, a igreja em Esmirna é linda. Ele vai dizer o seguinte: o que vencer, acho que é o 11, né? Não, de forma alguma, receberá o dano da segunda morte. E aí, as promessas de Jesus, elas estão em perfeita consonância com a teologia de Jesus e a escatologia de Jesus. Por exemplo, como assim, dano da segunda morte? Pois é, algumas pessoas vão morrer 2 vezes, que é a morte física e depois a morte eterna, tá certo? A gente já sabe que apenas 2 igrejas dessas 7 não foram repreendidas, né? Tem 7 igrejas, 2 delas não foram repreendidas, que todo mundo fala de Filadélfia, né? Mas Esmirna também é uma igreja que não recebe repreensão. Aliás, quando a gente chegar em Filadélfia, e se a gente chegar lá, tudo bem, Jesus não repreendeu a igreja de Filadélfia, mas tem ali umas situações que a gente vai entender, e se Deus quiser a gente vai aprender juntos aí se a gente chegar até lá. Então, a igreja em Filadélfia e a igreja em Esmirna não recebem repreensões, já que as 7 cartas às igrejas, elas revelam um padrão, uma forma como Jesus se endereça a elas. Então, embora Esmirna fosse uma cidade proeminente, a igreja plantada lá era uma igreja sofredora. A cidade era importante, mas a igreja lá era uma igreja pequena, era uma igreja pobre, era uma igreja perseguida, era uma igreja de fato sofredora. Vamos ao texto. Apocalipse 2:8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor
de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Palavras de Jesus. Vou deixar uns 3 pontos para a gente pensar, porque dia de quinta-feira é uma luta contra o relógio, né? O culto é menor e a palavra é maior, então é uma luta sempre. Primeiro ponto, a reputação que realmente importa é a que vem de Deus. A reputação que realmente importa é a que vem de Deus. Irmãos, de todas as 7 igrejas que estão aqui no Apocalipse, esta igreja em Esmirna é uma das que sabe com muita segurança para quem Jesus endereçou essa carta, porque essa carta tem um remetente geral, que é a igreja, mas tem uma pessoa física, CPF, RG. Quem é essa pessoa? O anjo da igreja. Estão lendo aí? Então, o anjo da igreja em Esmirna fala de uma pessoa. Deixa eu explicar. A palavra hebraica para anjo na Bíblia, Malach, é uma palavra que significa mensageiro. Por exemplo, João Batista na Bíblia é chamado de anjo. Lá em Isaías 40 tem uma profecia que um anjo vai adiante, não sei o que lá, aí se cumpre em João Batista. Se cumpre em Mateus 3. Mateus 3 é o cumprimento de Isaías 40, por exemplo. Então, anjo é aquele que leva a mensagem de Deus. Quando Jesus diz ao anjo da igreja que está em Filadélfia, Laodiceia, não sei o que lá, ele está dizendo a pessoa responsável por levar a mensagem de Deus para a igreja. Então Jesus, ele se dirige a uma igreja, mas ele faz isso através do anjo da igreja. E quem é o anjo da igreja? O líder. Hoje, nós estamos há quase 2.000 anos, né, 1.900 e poucos anos de distância, a gente fala pastor. À época, se falava bispo. Depois, historicamente, se falava patriarca. Tem toda uma história da igreja, os patriarcados. Uma hora a gente vai falar um pouco, talvez durante essa semana a gente vai aprofundar bastante o nosso conhecimento de história da igreja, e saber a história da igreja é fantástico. É libertador, de verdade, é libertador. Porque a gente está há muito tempo de distância e a gente fica, as pessoas engolem o que eles falam e não param exatamente para estudar. Bom, seja como for, dentre todas as 7 cartas, existe uma, que é essa de hoje, onde com muita segurança, sabe teste de DNA, que o cara falou, é 99,999, que é o pai. Então, é mais ou menos isso aí. É 99,99, não sei o que lá, que dá para saber quem é a pessoa para quem Jesus Cristo endereça essa carta. O nome desse cara era Policarpo. E aí, quem quiser, por exemplo, pode dar um Google aí e descobrir quem foi Policarpo. Policarpo foi um bispo da igreja em Esmirna. Ele nasceu no ano 60 e alguma coisa, eu não estou falando aqui lendo a história exatamente de Policarpo, mas ele nasceu nos 60 e poucos e foi martirizado em 150 e pouco, ele viveu bastante. E Policarpo, ele tem livros da história da igreja. Por exemplo, existe um livro que você pode baixar o PDF, se você quiser, chamado Martírio de Policarpo. É um livro antiquíssimo, tem em português, e ele é do século II. Não, o Martírio de Policarpo, acho que é do século III. Tem que dar uma olhada. Seja como for, o Policarpo é do século II. E esse irmão, Policarpo, de Esmirna, ele foi um discípulo direto de João. E eu sei que ele foi um discípulo direto de João, porque a história, ela documenta muito bem, com pelo menos 4 obras, Tertuliano fala isso, Justino fala isso, parece-me que Irineu fala isso. Então é bem documentado, é bem maciça a ideia de que Policarpo fosse o líder da igreja em Esmirna no momento em que Jesus endereça essa carta
à igreja em Esmirna. E que ele tenha sido o discípulo direto de João, foi considerado um dos primeiros, um dos grandes martírios da igreja. Ele era para morrer queimado na fogueira, e aquele cara que vocês, alguns já, quando eu falei aqui, já lembraram, que quando ele estava para ser morto, a pira ainda não estava acesa, e ele disse: acende a fogueira logo, porque eu quero ver o meu rei na sua glória. Essa frase está escrita no livro O Martírio de Policarpo. Bom, Policarpo era um discípulo de João, que foi o último apóstolo a morrer, e talvez essa proximidade de Policarpo com João tenha tornado a vida dele e da igreja muito difícil, num contexto de perseguição. Porque num contexto de perseguição, as igrejas estavam com obreiros de segunda, terceira mão, quarta mão, mas não pessoas que conheceram o próprio Cristo, ou um dos seus apóstolos. A maioria dos apóstolos, bom, todos os apóstolos morrem no século I. O último a morrer é João. E aí João morre, mas deixa o seu correligionário. Até antes de morrer, o Policarpo já estava trabalhando ativamente na vida da igreja, e o fato é que fazer parte de uma igreja onde o meu pastor, meu líder, era discípulo de João, que andava com Jesus, é um privilégio. Porém, num contexto de perseguição, era um perigo. É um perigo, porque a proximidade com João talvez tenha tornado muito difícil a vida de Policarpo, por tabela, a vida daquela comunidade. Uma pequena comunidade cristã plantada numa cidade gigante. O fato é que o segundo século foi um tempo muito difícil para você dizer assim: sou crente, sou cristão, sirva a Jesus. Porque o Império Romano enxergava o cristianismo como um obstáculo ao poder, já que o crente não se dobrava ao imperador, não falava ave, não sei o que lá, para o imperador, não se dobrava diante dos deuses do panteão romano, Júpiter, Marte, não sei o que lá, o Mercúrio, os deuses romanos, nem os deuses do panteão grego que estavam antes ali, enfim, não se dobrava a Deus nenhum. Então a saída era a perseguição, e o Policarpo pegou o final do império de Nero, porque ele nasceu em 60 e pouco é a morte de Paulo. Quando Paulo estava morrendo, o Policarpo estava nascendo no império de Nero, o implacável Nero, que incendiou Roma e tudo mais, e ele termina no ano 150 e pouco, sendo martirizado no período de Marco Aurélio. E tem lá o livro O Martírio de Policarpo, explicando tudo isso aí. Quando a gente entende um pouquinho do contexto que a gente está se aprofundando aqui agora, da época, os detalhes da história, aí a carta de Jesus a essa igreja começa a fazer sentido. Começa a fazer sentido. Cidade grande, igreja pequena, o líder da igreja era um cara que andava com o principal discípulo de Jesus Cristo, no caso João, o discípulo mais amado, o discípulo que durou até o final, o discípulo que escreveu o Apocalipse e discipulou esse líder. E para falar a essa igreja, Jesus se apresenta de forma diferente das outras. Ele diz o seguinte: escreve ao anjo da igreja, ao Policarpo, você escreve: assim diz o primeiro e o último. Aleluia. Aquele que foi morto, mas tornou a viver. É bem diferente de como ele se apresenta, por exemplo, a igreja primeira lá, a Éfeso. A Éfeso, dá uma espiada aí, que ele vai puxar a orelha de Éfeso. Então ele se apresenta assim, ó: assim diz aquele que tem na sua mão, na sua destra, as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, que são as igrejas. Eu tô andando perto, eu estou vendo o que está acontecendo nas igrejas. E aí ele vai dizer: ó, você aconteceu assim, você deixou o primeiro amor. Diferente de como ele se apresenta para a próxima igreja, que é a igreja em Pérgamo. Assim diz aquele que tem na mão a espada de 2 gumes. É diferente. Para a igreja em Esmirna, ele diz assim, ó:
escreve, né? Cadê? Capítulo 2, versículo 8. Escreve: isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Há uma mensagem de esperança para essa igreja. Uma igreja sofrida, uma igreja que passava por perseguição, e Jesus se apresenta a ela como aquele que foi morto, mas triunfou sobre a morte e tornou a viver. É esse que escreve a igreja, é esse que fala com a igreja. Para cada igreja, Jesus se apresenta de uma forma e deixa claro que conhece as obras daquela igreja. A Bíblia que eu estou usando agora é uma Bíblia de 1950, mais ou menos, 1940. Nessa versão, destra, por exemplo, é escrita com X, não com S no meio. Jesus tem acento, então, enfim, é uma versão um pouco mais antiga. E nessa versão, no versículo 8 e 9, ele diz o seguinte: eu sei, eu conheço, deixa eu ler aqui, isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras. Algumas versões novas não aparecem mais tuas obras. Coloca, ali aparece, quem aí na Bíblia não aparece? Ali, tem umas ali que não aparecem. Eu sei as tuas obras, tá? Mas mesmo assim vai aparecer, eu estou no versículo 9, né? Eu sei a tua tribulação e a tua pobreza. Aquele que esteve morto, mas reviveu, diz a uma igreja sofredora, plantada numa cidade cosmopolita: eu conheço as suas obras, eu conheço a tua tribulação, e eu sei a sua pobreza. O que é que nós podemos aprender dessa carta de Jesus? Podemos aprender que Ele sabe a minha e a sua obra. Ele sabe o que nós fazemos realmente. Ele sabe quem a gente é de verdade. Podemos aprender que Jesus sabe qual é a minha e qual é a tua na obra, no reino. Em que se pese eu falar agora para um obreiro ou obreira de valor, e que ama a obra de Deus, e que faz a obra de Deus, independente do pastor ver, independente de fotografar ou de redes sociais, Jesus está dizendo: eu sei a sua obra, eu conheço a sua obra, eu sei o que você está fazendo. Em que se pese ao mau obreiro que está me ouvindo agora, e que foi chamado para fazer, mas não está fazendo, e Jesus está dizendo: eu sei a sua obra, eu sei o que você está fazendo, eu conheço. Ele se apresenta como aquele que esteve morto e reviveu. Eu venci a morte, e eu sei o seu trabalho, eu sei a sua motivação, eu sei as suas obras. E aí ele começa dizendo o seguinte: eu também conheço a sua pobreza, eu sei o seu trabalho, versículo 9, eu sei a sua tribulação e eu sei a sua pobreza. Em outras palavras, Jesus Cristo se apresenta a nós dizendo: eu sei as suas lutas, eu sei as suas batalhas, eu conheço as suas lágrimas, eu conheço os seus medos, eu conheço suas dificuldades, eu conheço os seus desafios, e eu sei a sua pobreza. Eu sei os desafios, que os seus sonhos, e que você não consegue alcançar, e que a conta não bate no final. Eu estou por dentro, eu sei, eu conheço a sua obra, eu sei o seu chamado, eu sei quanto tem na tua conta, eu sei os seus passos, eu sei os seus medos, suas inseguranças, suas incertezas, eu sei a sua tribulação, eu sei a sua pobreza. Esse é o nosso Deus. E esse é o nosso Jesus, e nessa carta nós aprendemos que Jesus sabe exatamente quem nós somos. Acabou a aula, né? Que Ele sabe exatamente o que nós passamos, o que você passa, irmão. O que você passa, irmã. Talvez ninguém saiba as cobranças que você está recebendo, mas Ele sabe. Talvez ninguém saiba as dificuldades, os medos, incertezas, inseguranças que você tem, mas Ele sabe.
E Ele acompanha, e Ele diz: eu sei a sua tribulação, e eu sei a sua pobreza, eu sei a sua situação. Ele sabe exatamente o que você está passando, cada palavra da sua última oração, dos seus últimos movimentos, e Ele está vendo cada suspiro que você dá, diante de cada incerteza. Ele sabe, Ele conhece, Ele está vendo. Aleluia. Esse é o Jesus Cristo que escreve às igrejas. E o mais interessante é que a frase aparece, na sequência dessa frase: eu sei a tua obra, eu sei a tua tribulação, eu sei a tua pobreza. Essa frase aparece com uma outra oração contraditória, entre parênteses, entre colchetes, depende da Bíblia, ou livre disso, dizendo: mas tu és rico, mas tu és rico. Então, eu não quero ser repetitivo, porque eu preguei sobre isso num domingo atrás, mas existem pessoas que são pobres, que são perseguidas, que são sofridas, que são maltratadas aqui, mas que são muito importantes lá. Existem pessoas que choram aqui, mas que serão consoladas lá. As pessoas não sabem, e quer que eu te diga, não devem saber mesmo. Suas lutas são suas lutas, suas batalhas são suas batalhas, seus sonhos são seus sonhos. As pessoas não sabem, mas Deus nos reuniu aqui hoje para dizer: eu sei, eu acompanho. Eu sei os projetos, os sonhos, as coisas que você tentou e não deu certo, as coisas que você lutou. Deus está no controle. Ele permanece no controle. Ele está com os olhos abertos. Ele diz: eu sei a tua tribulação, eu sei o seu sofrimento, eu sei a sua pobreza, eu sei o que você está passando, mas você é rico. Mas você é rico. E essa não é uma mensagem de prosperidade financeira, porque a riqueza da qual Jesus está falando é muito maior do que dinheiro em banco que acaba, é muito maior do que riqueza em patrimônio físico, imóvel, ou móvel, ou dinheiro na conta. O lugar onde Jesus Cristo está dizendo: mas você é rico aqui para mim, é uma riqueza, meu amigo, que não tem fim. É uma riqueza. Então, o primeiro ponto que eu queria deixar para você é que a reputação que realmente importa é a que vem de Deus. A reputação que realmente importa é a que vem de Deus. Tem gente que a reputação dele aqui: não, ele é nervoso, não, ele é brava, não, o jeito com ela é curto e grossa, ela não sei o que lá. Mas se a reputação lá com Deus é manso e humilde de coração, acabou. E tem gente que aqui é boazinha, é bonzinho, não, eu faço, é humilde, e não sei o quê. Mas se a reputação lá for, ela é orgulhosa, acabou. Se a reputação aqui não, porque ele tem jet ski, ele viaja não sei o quê, ele vai todo fim de semana para casa na praia, ele não sei o quê. Mas se lá, como a igreja em Laodiceia, você diz: eu sou rico, estou abastado, não tenho falta de nada. Jesus diz: então, mas você é um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e nu. Essa era uma igreja poderosa e rica aqui, e Jesus diz: então, mas no céu a sua fama não é essa. Não é essa. Então a fama que realmente importa não é a que a gente tem aqui, mas a que a gente tem lá. Quem é você aqui e quem é você lá? Quem sou eu aqui e quem sou eu lá? Tem uma música da harpa que diz assim: quando a angelical trombeta nesse mundo exturgir, o meu nome eu ouvirei Jesus chamar. Ele vai chamar, porque quem você é lá é diferente de quem você é aqui. E essa mensagem é uma libertação. É uma libertação. Segundo, Satanás, o diabo, tem suas sinagogas. E Jesus apresenta essa sinagoga aqui nessa carta.
Jesus, ao redigir essas 7 cartas, ele adverte por 2 vezes, e em cartas para igrejas diferentes que passavam processos diferentes. Por 2 vezes, estanques, Jesus vai dizer sobre um perigo importante. Existem ou existiam sinagogas de Satanás rondando a igreja, dentro da igreja, namorando a igreja. Sinagoga de Satanás. E para a gente entender isso, a gente tem que entender primeiro o que é uma sinagoga de verdade, né? Então a sinagoga é o que é uma sinagoga? Se alguém perguntar, pastor, o que é uma sinagoga? A sinagoga é um projeto que não foi Deus quem criou. A ideia era boa, beleza, mas não foi uma ideia de Deus. Deus nunca mandou fazer uma sinagoga, em lugar nenhum. O Antigo Testamento, que é toda a escritura judaica, não existe a palavra sinagoga. De Gênesis 1 a Malaquias 3, 4, não tem nenhuma vez a palavra sinagoga. Porque o povo cai diante da Babilônia, no ano 587, e eles vão ficar cativos na Babilônia por 70 longos anos. E nesses 70 anos, sem templo, sem arca da aliança, sem holocausto, sem sumo sacerdote, sem nada, sem prédio, sem endereço, eles criam a sinagoga. Eles inventam um negócio chamado sinagoga, que é um número mínimo de 10 pessoas que se reuniam dentro do contexto lá, dentro do território inimigo, por assim dizer, na Babilônia. E eles conseguiram a aprovação do governo lá da época para falar, deixa a gente cantar, deixa a gente rezar, deixa a gente, já que a gente não tem Bíblia, não tem sumo sacerdote, não tem templo, não tem holocausto, não tem santo dos santos, não tem altar, não tem nada. Então deixa a gente, pelo menos uma vez por semana, a gente se reúne, a gente canta, e a gente lê um texto, ou fala de um texto, ou lembra um texto, e a gente comenta esse texto e vai embora para casa, beleza? Beleza. Isso é a sinagoga. A sinagoga é um lugar onde as pessoas vão para celebrar o judaísmo, celebrar a religião. Então, é um lugar que não tem altar, que não tem, conforme eu falei, mas que eles vão lá, cantam, e eles rezam, são rezas de verdade, rezas. Aliás, eles até falam rezas mesmo. Não é porque eu estou falando, querendo ser pejorativo, não. Eles cantam, eles rezam, eles leem um texto, às vezes explica o texto, às vezes não, e vão embora para casa. Isso é uma sinagoga. Eu nunca havia participado de uma sinagoga de verdade, assim, funcionando, muito embora já estive em várias escavações de sinagoga, visitei sinagogas durante o dia, sem que o serviço estivesse acontecendo. Mas uma vez, eu não sei se vocês lembram, que uma vez um judeu me deu uma placa, foi lá na Genuína levar, lá de São Paulo, e naquela placa eu recebi uma homenagem lá em Israel, que árvores foram plantadas em honra no meu nome. Lembra dessa história aí? Judeu tem esses barulhos aí. Beleza. Na sequência daquela comenda que eu recebi de judeus, eu fui convidado, meio que tinha que ir, né, para participar de um evento na sinagoga, onde era falado esse assunto aí. Então eu fui na sinagoga, levei a Vanessa, tal. Então é um negócio estranho, porque eu conheço as músicas hebraicas que eles cantam, né? Aí eu fiquei ali, o camarada me deu um negócio para cantar em português, e outro lado tinha o hebraico. Aí eu peguei o do hebraico e mandei ver ali nas músicas, tal, acabou. Eu falei, tá, e aí? Não, agora vamos comer. Falei, então tá bom. Aí fomos comer ali e tal, tira sarro um do outro ali, brinca, tal, tipo nós no fim do culto. É isso. Não teve uma palavra que... Não tem. É uma sinagoga. Sinagoga é isso daí. Sinagoga é isso daí. E aí nesse convite muito honroso, então, inclusive, era para receber o sábado. Então, acende as velas
não sei, depois vocês dão um Google aí para vocês ver como é que funciona o negócio, é estranho, para receber o Shabat. Então, você tem que chegar lá antes do sábado, que é antes de nascer a primeira estrela, na sexta-feira à tarde, você chega lá umas 6 horas, 6 e pouco, sei lá, aí fica ali, porque dependendo do clima, da lua, se é verão, da estação, é um horário, enfim. E aí, ficamos por ali, então vai começar, vai chegar o sábado. Então vamos lá e canta a música, as rezas, não sei o que lá, e aí acabou. Aí terminou, acabou. Isso é uma sinagoga. Agora que a gente entende isso, a gente vai entender no Novo Testamento que isso é um nascedouro de legalistas. Na sinagoga, quem mandava na sinagoga no período de Jesus? Escribas, fariseus, saduceus, esses caras que eles mesmos não fazem nada, mas eles colocam o fardo em cima das costas das pessoas. Ontem à noite eu participei de um debate, até coloquei na minha rede, não sei se alguém assistiu, sobre sábado. Vocês, alguns assistiram. Mas lá pelas tantas eu estava conversando com um pastor adventista, e eu falei para ele, você guarda o sábado? Do jeito que está escrito na Bíblia? Qual foi a resposta dele? Não. Eu falei, então, você não guarda o sábado, e você quer que todo mundo tente guardar o sábado sem conseguir? Alguém consegue? Não. Então eu voltava e falar, então fica quieto, vai embora. Mas aí eu não posso falar isso, tem que ser respeitoso e tal, não sei o quê, tem um debate, né, tal. Então tem toda uma regra, tudo mais. Então, ok, então baseado na sua fala, não sei o que lá, tudo mais. Isso é um nascedouro de religiosos. E uma das falas do meu debate ontem, eu falei para ele assim, olha, o legalista não lida bem com a graça. Um legalista não lida bem com o tema graça. E ele teve de concordar, não sei o que, tal, você como adventista tem que assumir isso, não é verdade? Voltando aqui no tema. Satanás tem suas sinagogas. Jesus Cristo disse 2 vezes, no capítulo 2, versículo 9, e no capítulo 3, versículo 9. 2,9. Conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes a sinagoga de Satanás. E na sequência Jesus vai aliar o sofrimento da igreja, não temas porque você vai sofrer e tudo mais. No capítulo 3, voltado para outra igreja, no versículo 8, ele diz, conheça as tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, você tem pouca força, entretanto não negaste, guardaste minha palavra, não negaste meu nome, e eu farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés, e saibam que eu te amo. Veja, a julgar por esses 2 textos, eu só tenho 2 textos para trabalhar. Não posso inventar da minha cabeça. Jesus falou a palavra sinagoga de Satanás só 2 vezes. Em uma em cada carta do Apocalipse. E a julgar por esses 2 textos, veja se eu estou inventando na minha cabeça, é 2,9 e 3,9. E a julgar por essas 2 ocorrências, sinagoga de Satanás tem a ver com falsos judeus infiltrados no meio da igreja. Eu falo isso porque no capítulo 2, Jesus diz, a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, mas não são. Eles são a sinagoga de Satanás. E o capítulo 3, versículo, acho que 9, farei aos que são da sinagoga, eu falei errado? Certo? Farei aos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram dizendo ser judeus, mas não são e mentem. Outra versão, blasfemam. Eu não sei que versão tem, se é essa, mas mentem. Mas tem uma versão que fala blasfemam. Então, a julgar por esses 2 textos, sinagoga de Satanás tem a ver com crente que diz que é judeu. Com crente que tem a ver com o judaísmo sendo infiltrado no meio da igreja. E Jesus Cristo disse que esse comportamento é uma blasfêmia. É uma blasfêmia. E nós que estamos a 2000 anos de distância,
precisamos entender o que isso diz a mim, a você. Se tem a ver com judeus, é porque tem a ver com legalismo. E se são legalistas, a gente tem que tomar cuidado. Cuidado com crentes que são mais moralistas do que graciosos. Jesus Cristo nos confiou a palavra da reconciliação e não da condenação das pessoas. Um dia Cristo vai condenar pessoas, mas a nossa pregação é a graça. A nossa pregação é a salvação, é o arrependimento, é a salvação das almas. É essa mensagem que nós devemos pregar. Se eu começar a chegar aqui para medir o sapato, a cueca, a saia, o cabelo, eu não sei o que lá de todo mundo, pode procurar uma igreja de verdade. Uma igreja de verdade é uma igreja que fala de Jesus Cristo como Salvador, como Senhor, como resgatador, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e da humanidade. Cuidado com crentes que são mais exigentes do que preocupados com a salvação. Cuidado com crentes que falam mais do inferno do que do céu. Pastor, mas quem mais falou de inferno na Bíblia? Eu digo, Jesus. Mas ele falou mais do céu do que do inferno. Ele é a pessoa que mais falou de inferno na Bíblia, foi Cristo, é verdade. Mas ele falou mais da salvação e do perdão do que da condenação. Cuidado com crentes que falam mais mal do que bem. Cuidado. Sabe quando você está na igreja? Esse casal aí está vindo para Genuína agora, né? Segunda semana. Eu fiquei esperto. Porque toda igreja tem, aqui também tem. Toda igreja tem, isso é uma igreja, meu irmão. Igreja tem gente que serve, que não serve, que ajuda, que atrapalha. Tem gente que é benção, que só fala bem, tem gente que só fala mal. E aqui também tem, então se liga. Então, cuidado com o crente que chega perto de você, sempre para desconstruir. Sempre para... Esse copo aqui, para ele está meio vazio, e para o outro está meio cheio. Depende da opinião, depende da forma que você enxerga as coisas. Tem crente que só fala mal, tem crente que nada está bom, que tudo está errado, ele julga todo mundo, ela julga todo mundo, ninguém serve, só o jeito que ele faz serve, só o jeito que ela faz serve, só de onde ele saiu é que serve, até porque saiu. Não tem essas pessoas? Tem essas pessoas. E é essas pessoas que dizem que são e não são, que se apresentam como, mas não são. Jesus Cristo chamou essa gente de sinagoga de Satanás. Pesado esse nome. Pastor, mas aí o senhor está julgando. Não, eu não estou julgando ninguém. A minha questão é o seguinte: fala mais bem do que mal? É bênção. Fala mais mal do que bem? É um atribulado. É só essa a questão. Mas não dá para saber, às vezes o senhor tem que saber, mas o fruto é aqui que a gente vê, ó. No tanque do batismo. Essas pessoas trazem vidas? Traz. Jesus Cristo disse isso lá em Mateus capítulo 23. Vamos ler? Mateus capítulo 23, eu não sei o versículo, lá no comecinho, ele vai dizer assim: na cadeira de Moisés, eu vou ler o texto que fica mais fácil, vamos lá, Mateus 23. 2, obrigado. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai tudo quanto eles vos disserem, porém não imiteis as suas obras, porque dizem e não fazem. Dizem e não fazem. Sabe aquele pessoal que reclama da oração que tem pouca gente? Mas ele não vem. Fala, mas não faz. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Fala da organização da igreja, mas se organiza? Não. Então essa pessoa não é uma boa companhia.
Versículo 5: praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens, alargam seus filactérios, os negócios lá da religião, lá que mostrava que eles eram religiosos, alongam suas franjas, amam os primeiros lugares nos banquetes, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças, serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e todo mundo é irmão. Então Jesus, ele está dando a dica do que significa uma sinagoga, o que é assim que funciona, o fariseu é assim que funciona. E na carta que Jesus escreve a Esmirna, ele está dizendo o seguinte: gente, cuidado, porque tem aí no meio de vocês alguns que fazem parte não da igreja, mas da sinagoga de Satanás. E o que a gente faz com um crente que congrega com a gente, participa da ceia com a gente, mas participa também da igreja de Satanás, da sinagoga de Satanás, que nada está bom, nada serve, nada presta. O que a gente tem que fazer? Seguir o conselho de Jesus. Cuidado, porque no meio de vocês tem alguns que pertencem à sinagoga de Satanás. Versículo 9, cadê? Eu conheço tua pobreza, mas tu és rico, e eu conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Não temas as coisas que você tem de sofrer. E aí ele vai falar sobre a tribulação. Isso nos leva para o terceiro e último ponto dessa mensagem. Terceiro. E eu vou ter que ser rápido aqui. O que Jesus preparou para nós é incomparável se for ter como base as lutas e batalhas dessa vida. O que Jesus preparou para nós é incomparável. Romanos 8,18 é um texto lindo. Talvez você já deve ter conhecido esse texto assim, aquelas frases de camiseta mesmo. Vale a pena ter no para-choque, no adesivo, sei lá no que lá. Porque para mim, eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. As dificuldades, as vicissitudes, as lutas, as batalhas, que combinam exatamente com o que Jesus Cristo falou dessa igreja. É exatamente isso que ele está falando para essa igreja. Ele está dizendo: não temas. Cadê? Versículo agora 2:10, vamos lá. Não temas as coisas que você há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que vocês sejam tentados, e vocês terão uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Coroa da vida. O apóstolo Paulo, quando estava morrendo, para morrer, na fila ali para morrer, ele fala dessa coroa, mas ele chama de coroa da justiça. Segunda carta de Paulo a Timóteo, não está aqui no meu sermão, eu acho que é aí, 2 Timóteo 2, não, 2 não, 4, 2 de Timóteo 4, 6 ou 7, porque eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Ele se compara com a oferta derramada, sabe? Uma outra hora a gente fala disso. Quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação, depende da versão. Outra versão, por aspersão de sacrifício. Qual que está aí? Aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora, a coroa da justiça, aleluia, me está guardada. E desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas todos quanto amarem a sua vinda. Aleluia. O que Jesus preparou para nós é incomparável se comparado com as lutas e batalhas dessa vida. Romanos capítulo 8, versículo 26. 8, 26. A gente leu 8, 18, mas vamos para o 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza,
porque nós não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Jesus Cristo disse, não, para uma igreja sofredora, tem que terminar, não tenha medo, você não pode ter medo, o diabo vai fazer o que for, mas fique firme. Versículo 10, nada temas contra as coisas que há de padecer, o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, tereis uma tribulação de 10 dias, seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A nossa vitória não está nessa vida, está na próxima. A nossa vitória não está aqui, está na próxima. Por isso que Policarpo, o pastor dessa igreja, o cara que recebeu essa carta de Jesus, e ele, quando estava na fogueira, ele disse, pode acender a fogueira, eu recebi a carta de Jesus, eu sei o que ele falou para mim. Agora que você está entendendo essa história, faz sentido porque Policarpo falou o que ele falou, e viveu o que ele viveu, e venceu como venceu. Ele sabia, Jesus tinha dito para ele, Policarpo, é assim, 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 não tema, vai acontecer assim, assim com vocês, ele vai lançar algum de vocês, mas seja fiel até a morte. E Policarpo, o bispo da igreja, o pastor da igreja, é aquele que na fogueira disse, pode acender o fogo, para que eu veja logo Jesus Cristo na sua glória. A nossa esperança não é aqui, é lá. O apóstolo Paulo disse, se nós esperarmos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, meus irmãos amados, e vamos nos envolver com a obra de Deus. Curva a sua cabeça. Pai, nós te louvamos em nome de Jesus, obrigado por tua palavra, obrigado por tua direção, obrigado pelo ensinamento dessa noite, e que na próxima quinta-feira possamos crescer ainda mais no conhecimento, baseado na tua palavra e tuas cartas às igrejas, o que essas cartas têm a ver com nossa igreja, conosco e comigo como igreja. Agora, Senhor querido, no momento do ofertório, ser bondoso com cada irmão, cada irmã, que mesmo em tempos de dificuldade vai ofertar na sua obra, no teu reino.